Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 152, hoje é sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021. O primeiro tema que eu trago para vocês hoje no Conexão 52 é a reunião que ocorreu na última sexta-feira entre os líderes do chamado Quad, Quadrilateral Security Dialogue. Ocorreu em Washington, foi ciceroneado pelo presidente dos Estados Unidos, o presidente Biden, envolvendo os líderes também de Austrália, de Japão e de Índia. Primeira vez que os líderes desses 4 países que formam esse diálogo de segurança, digamos assim, se reúnem pessoalmente. Eles já tiveram uma reunião por videoconferência esse ano, mas dessa vez foi presencial. Alguns chamam esse Quad de nova OTAN do Pacífico, da Ásia, do Indo-Pacífico. Eu discordo, porque, na verdade, a Quad não é uma aliança militar, ou seja, uma aliança militar no sentido de que um país tem que socorrer o outro em caso de ataque, né? Isso é uma aliança militar. A OTAN é uma aliança militar, mas o Quad não é uma aliança militar e, na minha avaliação, não vai se tornar uma aliança militar tão cedo, principalmente por causa da Índia. A Índia tem uma tradição de não fazer parte de alianças militares, ainda tem uma tradição em termos de relações internacionais de não compor nenhuma aliança, de ter uma independência na sua política externa, mas essa reunião, sem sombra de dúvida, foi importante. É mais um sinal de que a China é realmente o grande alvo desses países, cada um mais ou menos pelo seu motivo específico. No caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos querem se manter na liderança do poder global, é muito importante, nós temos isso claro na nossa cabeça, essa disputa pela primeira posição, digamos assim, no poder global. Os Estados Unidos querem manter essa posição. E no caso de Japão, Austrália e Índia, é uma questão até mais direta, né? Japão e Índia são geograficamente muito próximos, a Índia tem fronteira física com a China, o Japão tem também ali uma fronteira marítima muito próxima, inclusive ilhas ali em disputa com a China no Mar do Leste do Pacífico, ali o Mar do Leste da China. Ou seja, então China, Japão e Índia, questões até de segurança física em função da proximidade com o gigante Índia, China, e a Austrália um pouco menos. A Austrália tem uma distância geográfica um pouco maior, fez uma opção estratégica clara, inclusive com a AUKUS, que nós já comentamos nos últimos 2 podcasts, né? Aquela aliança com o Reino Unido, que vai levar à construção dos submarinos de propulsão nuclear pela Marinha Australiana, mas a Austrália fez claramente uma opção estratégica. Ela tem, obviamente, uma proximidade geográfica ali com a China, mas não tanto como o Japão e Índia. A declaração final do Quad, envolvendo vários outros assuntos, né? Parcerias em relação à defesa também, etc. Vamos ver como que avança. Alguns especialistas, inclusive, falam já num Quad Plus, ou seja, num Quad aceitando novos membros. Reino Unido, obviamente, se torna um forte candidato, talvez a própria França. Coreia do Sul seria um candidato natural. Ou seja, vamos acompanhar. Eu acredito que vamos ouvir bastante falar desse Quad daqui para frente. No quadro de disputas hegemônicas, alguns temas interessantes. Essa semana, como eu já tinha comentado no Conexão Geo da semana passada, ocorreu aquela audiência prevista do secretário de Defesa dos Estados Unidos, do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e do comandante das Forças Americanas no Afeganistão, na terça-feira foi perante a Comissão de Defesa do Senado e na quarta-feira perante a Comissão de Defesa da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. E o tema principal, a questão do Afeganistão, né? A questão da saída das tropas do Afeganistão, aquilo que nós vimos em agosto, lembrando que o Talibã invadiu a capital Cabul no dia 15 de agosto, e ali, em algumas respostas dos militares, ficou claro que a decisão final de retirada das tropas americanas, da maneira como ocorreu, foi do presidente Biden. Os militares sugeriram que fossem mantidos no Afeganistão cerca de 2.500 militares. O general Mark Milley, que é o chefe da Estado-Maior das Forças Armadas, falou isso claramente, que a sugestão tinha sido essa. Ele não, obviamente, detalhou a conversa que tiveram com o presidente Biden, mas a avaliação é de que, como eu já tinha falado várias vezes, estrategicamente
Os Estados Unidos tinham mesmo que deixar o Afeganistão, porque era uma situação muito difícil lá, muito difícil de resolver no curto prazo, provavelmente para poder derrotar definitivamente o Talibã. Os Estados Unidos, a OTAN, teriam que mandar mais militares, ocorreriam mais mortes, ou seja, um aumento da violência no Afeganistão, e Afeganistão não é a prioridade para os Estados Unidos, a prioridade, como já tem falado, é China, tanto é que 30 dias depois foi anunciada a AUKUS, né, aquela aliança com o Reino Unido e Austrália, e tivemos agora, na semana passada, a reunião do Quad, ou seja, vários movimentos claros dos Estados Unidos em direção ao seu maior inimigo, que é a China. E um detalhezinho também que o general Milley comentou, que eu achei interessante trazer aqui para vocês, é que eles reconheceram a falha dos Estados Unidos nesses 20 anos de capacitar as Forças Armadas do Afeganistão na parte tecnológica. Ele comentou exatamente isso, dizendo que eles reconhecem o erro de que as Forças Armadas afegãs se tornaram muito dependentes das Forças Armadas americanas na área de tecnologia, não se capacitaram nessa área de tecnologia para assumir a defesa do país sem o apoio da OTAN. O segundo tema aqui dessa parte de disputas hegemônicas, a crise energética, principalmente na Europa e na China, são duas situações parecidas, mas não são iguais. No caso específico da Europa, problemas de falta de gás, ou seja, de insuficiência, a demanda cresceu muito, né, principalmente de gás, não apenas de petróleo, mas de gás. A Europa, todos sabemos da preocupação europeia com relação às metas de emissões de CO2, então o consumo de gás, obviamente, aumentou muito, as plantas de energia muito baseadas no gás e, obviamente, com o aumento da demanda em função da retomada da indústria, ou seja, da retomada da vida já nesse pós-pandemia, mais ou menos, levou a uma crise impressionante. Mas, obviamente, vocês também estão acompanhando pela televisão, o que mais me chamou a atenção foi o Reino Unido. E o Reino Unido, filas, falta de combustível em vários postos, que também está associado não apenas com essa questão da crise energética, com o aumento dos preços da energia, etc., mas também com uma questão bastante interessante, que aí é específico do Reino Unido, que é a falta de motoristas de caminhão. Exatamente. Né? O Reino Unido, em função da União Europeia, tinha uma logística muito ajustada, ou seja, dependendo muito dessa logística que chamam de just in time, ou seja, do ressuprimento de gêneros, de combustível, etc., sem muito estoque. Fiquei impressionado quando vi o tamanho, a baixíssima quantidade de estoque de gás, por exemplo, que o Reino Unido tem em relação a outros países da Europa, Alemanha, Itália, França, Espanha, todos possuem uma reserva de gás dentro do país muito maior do que o Reino Unido. Achei impressionante isso. E a questão dos motoristas, a maior parte desses motoristas do leste europeu, deixaram de ir para o Reino Unido em função aí das restrições de entrada no Reino Unido, demandando aí atestado de vacinação, etc., e levou o governo britânico a abrir 5.000 vistos em emergência essa semana. Na segunda-feira foi anunciado isso, para tentar atrair motoristas de caminhão. Impressionante, né? Estamos vendo aí falta de gêneros em supermercados, ou seja, a questão da logística não afetando apenas combustível, mas também em termos de alimentos e outros produtos no Reino Unido como um todo. Para mim, uma falha enorme do governo do Boris Johnson. O Boris Johnson é muito bom de falar gosta muito de falar, mas na parte da eficiência de governo, e eu acho que isso é muito importante para todos nós termos essa questão bem clara. O que o cidadão quer no final das contas é eficiência do governo, e o Boris Johnson não está mostrando isso no Reino Unido. Vamos ver como isso reflete nas eleições no país. Eu acho que é um ponto bastante importante. Estamos com o inverno começando daqui a pouco, na verdade já começou, daqui a pouco, dezembro, inverno, mas o clima vai começar a esfriar no hemisfério norte. Vamos ver a pressão disso em termos de energia. As previsões não são boas e é realmente um tema preocupante. Já na China,
A questão também passa por um aumento explosivo da demanda de energia pela retomada da economia mundial. A China, impressionante ver os gráficos chineses de consumo de energia explodiram esse ano em função da pandemia no ano passado, mas o governo chinês também tem outras questões. Uma questão também bastante interessante é que a China ainda é muito dependente do carvão, né? Muitas usinas elétricas à base de carvão, geração de energia à base de carvão, e a China ela boicotou a compra de carvão da Austrália para as questões geopolíticas, pelo posicionamento da Austrália contra a China, acusando a China de ser responsável pelo vírus no ano passado. Então a China há muito tempo que não compra mais carvão da Austrália. A Austrália é o grande fornecedor de carvão para o mundo de uma maneira geral, grande produtor de carvão. E com isso o estoque de carvão na China diminuiu bastante e o que está ocorrendo, incrível, é falta de energia, ou seja, blackouts em várias cidades chinesas, não apenas por essa questão da explosão nos valores, assim, dos preços dos combustíveis, mas também com a preocupação do governo chinês em relação à poluição, meio ambiente, bastante interessante, ou seja, a China vendo que não consegue se esconder em relação à questão ambiental e o governo segurando junto às indústrias e incentivando os governos locais a segurar a emissão de CO2. É um outro tema bastante interessante. Nós vamos continuar acompanhando essa crise energética, principalmente a Europa, a China, mas no hemisfério norte de uma maneira geral. Na verdade, a crise energética é uma crise global. O preço aí dos combustíveis, petróleo, chegou a passar de $80 o barril essa semana. Vai ser realmente um tema bastante importante e nós vamos acompanhar. Outro tema dessa semana também relevante, a Rússia deu uma declaração na segunda-feira, depois de exercícios realizados entre a OTAN e a Ucrânia, de que a Ucrânia passar para a OTAN vai ser, não vai deixar. Tipo assim, a Rússia fez uma ameaça clara de que não aceitará uma Ucrânia fazendo parte da OTAN. Sabemos aí da extensa fronteira terrestre entre Ucrânia e Rússia e achei esse um ponto interessante para lembrar a vocês. Outro ponto também que me chamou a atenção essa semana, a Vitória assumiu o partido de oposição em Taiwan, o KMT, tem um novo líder e no discurso dele me pareceu claro que o partido de oposição ao governo atual de Taiwan, que sempre foi mais favorável a uma aproximação de Pequim, uma aproximação da China, mas o partido, o KMT, ele concluiu que não dá para ficar preso, que a população, de uma maneira geral, taiwanesa, não quer ser reincorporada à China. Então, o próprio KMT, que é o partido de oposição ao atual governo da Tsai, da primeira-ministra, da presidente taiwanesa, está contrário a essa aproximação com a China. Isso é importante porque eu já tenho falado que a China tem duas opções para reincorporar Taiwan. Uma é a opção pelo soft power, ou seja, mudança da política dentro de Taiwan, convencer os taiwaneses a serem incorporados à China continental, e a outra é através de uma invasão militar. Então não tem outra maneira de Taiwan voltar a fazer parte da China como um todo, ou pelo soft power, pelo convencimento da população taiwanesa, o que eu acho que fica cada vez mais improvável, e a outra é por uma operação militar de grandes proporções, e aí a questão é de quando, né? A maior parte dos especialistas falam muito isso. A questão de Taiwan não é se, mas a questão é quando a China irá efetuar uma operação militar contra o país. Vamos aguardar, tema da maior importância na região. Em termos de balanço da pandemia, notícias boas, números de uma maneira geral no mundo como um todo caindo, tanto de mortos como de casos. Obviamente temos algumas questões pontuais. Também vejo positivamente também novos testes de antivirais, ou seja, uma notícia boa. Obviamente preocupa um pouco a questão da África, os índices de vacinação nos países africanos baixíssimo em relação aos outros países, já tinha comentado isso na semana passada. Na minha avaliação, isso é o que mais me preocupa. No quarta parte, estamos de olho, 2 temas para vocês. Primeiro, na segunda-feira deverá confirmar
o novo primeiro-ministro japonês, o Fumio Kishida. O Fumio Kishida, ele é do partido predominante, Partido Liberal no Japão. Teve uma troca de primeiro-ministro, né? O Yoshihide Suga deixa o cargo de primeiro-ministro depois aí de ter fracassado no controle da pandemia, ter mantido as Olimpíadas mesmo contra a opinião popular. O Suga estava a popularidade do Suga estava péssima e ele pediu para sair, e aí trocaram. O partido escolheu o Fumio Kishida, que já foi chanceler, foi ministro de Relações Exteriores do Shinzo Abe, um primeiro-ministro aí que ficou muitos anos, que ficou mais tempo no poder no Japão, foi o Shinzo Abe. O Kishida foi ministro de Relações Exteriores do Shinzo Abe. A expectativa é que o Kishida mantenha mais ou menos uma posição moderada em relação aos temas globais. Obviamente há uma expectativa se o Japão vai partir para um submarino de propulsão nuclear, como o caso da Austrália. Teve essa reunião do Quad também, que o Japão faz parte, ou seja, vamos acompanhar. Na verdade, o Kishida ele tem pouco tempo até as eleições gerais no final de novembro. Esse é o grande foco. A maior preocupação do Kishida agora é a recuperação da economia japonesa, bastante afetada nesse período da pandemia. O outro tema do Estamos de Olho na escolha do futuro chanceler alemão. Tivemos as eleições no último domingo. O Partido Socialista Centro-Esquerda, o SPD, teve uma ligeira vantagem em relação à centro-direita da Merkel, o CDU, partido de centro-direita. E agora a questão está muito entre os verdes e os liberais, que os verdes ficaram em terceiro, os liberais ficaram em quarto. Aquele partido de extrema-direita, o AfD, ficou em quinto. Então essa composição... como será essa composição para o novo governo vai definir quem será o novo chanceler no lugar da Angela Merkel, que deixará o poder. Obviamente, acompanhar a Alemanha, super importante, maior economia da Europa, quarta maior economia do planeta. Vamos seguir de olho nessa situação. E fechando nossa conexão de hoje, como boa notícia, mais um número positivo em termos de saldo de trabalhadores no Brasil, de carteiras assinadas, 372 mil, notícia dessa semana. Fiquei muito satisfeito. No mês de agosto, no total do ano de 2021, já são 2,2 milhões de novos empregos. Eu acho que boas notícias, elas devem ser informadas, devem ser celebradas por todos nós. Como eu já falei em outras ocasiões, emprego é comida na mesa do trabalhador, é uma situação de qualidade de vida melhor para a população. Então o Brasil esse ano, janeiro a agosto, já acumulando um saldo positivo de 2,2 milhões de novos empregos no país. E é sim uma boa notícia, e é com ela que eu fecho o nosso Conexão 152, desejando a todos uma excelente semana. E nos vemos na próxima sexta-feira. Muito obrigado.